Boa Pastor noite. Lucas, fique à vontade. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Boa noite a todos, irmãos, amigos que estão acompanhando essa transmissão, todos que vão acompanhar depois, possivelmente verão depois. Boa noite a todos, eu estou muito feliz de estar aqui. Como meu tio disse, a Igreja Peniel, né, eu já conheço, não só de ir pregar algumas vezes, mas de visitá-la, já fui mais de uma vez para visitá-la, para ouvir a palavra de Deus com os irmãos, e é uma igreja que eu tenho um carinho muito especial, que uma das igrejas que eu mais me sinto à vontade quando eu vou compartilhar a palavra de Deus, e eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos, como meu tio disse, eu sempre gosto de dizer que eu gosto de compartilhar com as pessoas aquilo que Deus vem me ensinando, aquilo que Deus ministra no meu coração. Então, eu gosto de sempre, um exemplo, eu não tenho o hábito de, sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar algo, de pedir a Deus, Deus, me dá uma palavra. Quando eu tenho a oportunidade, eu paro e a pergunta que eu me faço é o que Deus tem falado comigo atualmente, nesses dias, e é isso que eu gosto de compartilhar, porque eu penso que sai fresquinho, porque é aquilo que Deus está trabalhando no meu coração naquele momento, então, vamos dizer assim, para mim flui melhor quando eu compartilho. E já, né, estendendo esse ponto, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje não é algo que eu sou expert, vamos dizer assim. Eu também não tenho nenhuma pretensão de ensinar algo de que eu saiba e ninguém saiba. Pelo contrário, minha pretensão é compartilhar o que Deus tem me ensinado. Então, é algo que, vamos dizer assim, eu ainda não poderia dizer assim, eu ainda não pratico como um especialista, mas é algo que Deus tem ministrado no meu coração e eu tenho buscado viver. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos nada mais é do que aquilo que Deus tem ministrado no meu coração e que eu tenho buscado, com a graça dele, buscar viver. E como a live, a reunião, é dos pais que oram, antes de ler o texto que eu quero compartilhar nessa noite, sempre converso com meu tio e ele sempre está me falando a respeito desse ministério, que tem como objetivo, como ele lembrou já no início da live, interceder pelos filhos, né? Um dos propósitos principais do grupo é interceder pelos filhos, seguindo o exemplo de Jó, né? Como ele acabou de lembrar e ler o texto. E acho que o desejo de todo pai que se dispõe a interceder pelos filhos é o desejo de ver os seus filhos servindo Jesus, entregando o coração para Jesus, temendo a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. Esse vamos dizer assim, no final das contas, o desejo de todo pai que ora pelos seus filhos. Não é orar simplesmente para que Deus o proteja nos passeios da vida, mas o filho permaneça com o coração longe de Deus. Não é isso. Tenho certeza que o desejo maior de todo pai que intercede pelos filhos é ver o filho entregar o coração dele para o Senhor Jesus, né? Porque eu acho que ainda que Deus, ao longo da vida dos nossos filhos, protegesse eles de todo e qualquer mal, se no final das contas, quando Jesus voltasse, os nossos filhos não tivessem entregado o coração para Jesus, vamos dizer assim, eles teriam vivido uma vida protegida na terra, mas perderiam a vida e viveriam a eternidade distante do Senhor. Então, acho que acima da proteção física aqui na terra, em meio aos passeios que eles gostam, né, de dar, principalmente os jovens, mas acima de tudo é que eles entreguem o coração para o Senhor Jesus. Então, em cima disso, eu quero compartilhar com os irmãos, bem brevemente, Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. É o texto que nós vamos ler. Eu vou tentar compartilhar bem brevemente com os irmãos o que eu tenho aprendido em cima desse texto. Efésios capítulo 5. Se você quiser abrir rapidinho aí, Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 ao 33. Enquanto você abre, como eu disse, eu creio que o desejo de todo pai, principalmente cristão, talvez você é pai, mãe, mas talvez não se declare cristão. Mas então eu vou falar principalmente para uma família, para um casal, para os pais cristãos. Eu tenho certeza
que o principal desejo dos pais cristãos é que os filhos se tornem também cristãos. Eu sempre gosto de dizer, desde que eu ouvi isso a primeira vez, que filho de peixinho, peixinho é. Mas filho de cristão não vem naturalmente cristão, né? O filho de cristão tem que conhecer o Senhor Jesus, o Cristo, da mesma forma como os pais conhecem, como os pais já conheceram. E da mesma forma como você, pai, talvez um dia entregou o seu coração, a sua vida para Jesus, o seu filho precisa chegar no momento, em um determinado momento da vida dele, em que ele, por livre e espontânea vontade, e não por livre e espontânea pressão, vai entregar o coração para Jesus. E eu tenho certeza que o principal objetivo para nós intercedermos pelos nossos filhos é pedir ao Espírito Santo que faça esse trabalho, essa obra no coração dos nossos filhos, que é levá-los aos pés de Jesus. Então vamos ler aqui Efésios capítulo 5, do 21 ao 33. Diz assim, ó: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Vou voltar no versículo 25. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Bom, como eu disse, é o desejo, ou pelo menos, né, deveria ser o desejo de todo pai cristão, ver os seus filhos entregar a vida deles para Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como único Senhor e Salvador, entregando a sua vida para Ele, não só entregando a vida para Jesus, como vivendo a sua vida dentro da vontade de Deus, para servir aos propósitos de Deus, para glorificá-lo. Agora, a pergunta que a gente faz é: o que nós devemos fazer para que isso se torne realidade na nossa vida? O que nós, pais, eu estou usando nós pais, né, compartilhando a palavra, eu ainda não recebi a herança do Senhor, ainda não tenho filhos, eu e a minha esposa, que está ao meu lado aqui, mas ainda vamos ter, então eu já estou me preparando. Assim como uma pessoa que quer se tornar médica estuda mais de 5 anos numa faculdade, eu estou estudando para quando meus filhos chegar, eu saber, né, assumir a responsabilidade de cuidar da herança que o Senhor vai me dar. Então, vamos lá. Então, o que nós, pais, devemos fazer, ou ainda vamos fazer, para que a gente alcance esse sonho, que é ver os nossos filhos entregar a vida deles para Jesus, o que nós devemos fazer? Bom, uma das coisas é o que vocês já fazem, que é interceder pelos filhos, né? A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E o exemplo de Jó está registrado na palavra de Deus, não é à toa, não é apenas como uma historinha, né? É para nos dar o exemplo. Paulo disse isso em Coríntios, que tudo que o Antigo Testamento relata para que sigamos esses exemplos, tanto os ruins quanto os bons. Então, o que nós devemos fazer? A primeira coisa, uma das coisas, que eu não quero colocar ordem aqui, de prioridades, porque é um conjunto que nós temos que fazer tudo ao mesmo tempo, uma delas é interceder, sim, pelos nossos filhos. Agora, a outra questão é apresentar Jesus para eles. É apresentar para eles o Evangelho. O Espírito Santo opera o milagre do nascimento na nossa vida a partir da pregação do Evangelho. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé
que nos leva à salvação, nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus, na obra de Jesus. A fé, o Espírito Santo desperta essa fé dentro de nós a partir do momento em que nós ouvimos a pregação do Evangelho. Então, por isso Paulo, em Romanos, também disse, como vão crer se não houver quem pregue? Paulo também disse que Deus escolheu salvar as pessoas pela loucura da pregação do Evangelho. Então, para que a gente alcance os nossos filhos, para que eles entreguem a vida para Jesus, algo fundamental para nós como pais, e talvez você vai dizer assim, ô Lucas, mas eu levo os meus filhos na igreja e o pastor e os irmãos pregam o Evangelho para ele. Isso também é bom, mas tem o mesmo resultado que você levar os seus filhos para a escola, para eles estudarem na escola secular. Eles não vão, a escola não educa o seu filho. A escola te ajuda a ensinar coisas que não é de prioridade delas, mas de uma forma talvez um pouco mais profunda do que você ensina. Mas dizem que o caráter do filho é formado em casa e não na escola, e que é um dos erros, né? Você terceirizar a educação dos seus filhos, deixar só a escola ensinar, só o professor educar. Então, é aquele ditado que dizem, né? Educação vem de berço. Então, educação num sentido bem amplo. Da mesma forma, quando você leva o seu filho para o culto, leva para a escolinha na igreja, independente da idade dele, ou fica no pé dele para ele ir no culto, é o mesmo que você ficar pegando o pé dele para eles estudarem na escola. Mas isso não, por si só, não vai resolver a situação. Deus, em toda a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia desde Adão, o propósito de Deus, e nós poderíamos usar vários textos aqui, o propósito de Deus, a missão número 1 para pregar o Evangelho, para ensinar os mandamentos de Deus, para guiar nos caminhos do Senhor, Deus deu para os pais. Deus deu para os pais. A missão principal de anunciar o Evangelho para os filhos não é do pastor da nossa igreja. A missão principal de anunciar o Evangelho para os nossos filhos é de nós pais, é de você, pai e mãe. Então, você tem, em primeiro lugar, a responsabilidade diante de Deus de anunciar o Evangelho para os seus filhos. E claro que aqui nós poderíamos falar sobre, né, como anunciar o Evangelho, mas não vou falar da parte, vamos dizer assim, que nós anunciamos pregando, compartilhando com palavras, né, porque é importante. Mas eu quero falar do que Paulo está dizendo nesse texto aqui. Paulo, no texto que nós lemos, ele vira para a esposa e para o marido e começa a aconselhá-los. Começa a dizer para eles qual é a maneira correta que Deus quer que o marido se comporte com a esposa e que a esposa se comporte com o marido. Só que o que Paulo vai falar não é apenas uma moral, ele não está apenas dando regras. Paulo está anunciando o evangelho para um casal. Paulo está anunciando, está lembrando, deixa eu ir nos pontos. Paulo diz assim para a esposa, se sujeite ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quando Paulo vai aconselhar os casais a viver da maneira correta no casamento, Paulo lembra eles o evangelho. Paulo diz assim, marido, você vai aprender a amar sua esposa como Deus quer, e amando a esposa você vai ter um casamento de sucesso, vamos dizer assim, quando você meditar na maneira como Cristo se entregou pela igreja. E nós somos individualmente membros do corpo de Cristo, por isso que ele lembra disso. O que eu quero dizer com isso? O que eu tenho aprendido? Que se eu quero aprender a me relacionar com a gente, minha esposa, de uma maneira que glorifique, em primeiro lugar, a Deus, e de uma maneira que vá ilustrar o evangelho para os meus filhos, eu só vou conseguir amar minha esposa, conviver com ela da maneira correta, se eu entender a maneira como Cristo me amou, como Cristo se entregou por mim. Então, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, uma das maneiras, quando você estiver, não basta, vou reformular, não basta você pregar com palavras o evangelho para os seus filhos, isso é importante e é o primeiro passo. Mas não adianta você dizer para eles que Jesus os amou, que Jesus deu a vida por eles, e no seu relacionamento com a sua esposa, com a mãe deles, não adianta você pregar o evangelho para eles como um anjo, se você é um demônio com a sua esposa.
Vou resumir dessa forma, e eu acho que vai ficar bem marcado. Não vai adiantar, você pode pregar o evangelho de maneira correta, a mensagem da cruz, toda a obra, que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé em Jesus, que nós não somos salvos pelas obras, que Deus é o único Deus verdadeiro. Não vai adiantar você apenas pregar o certo para os seus filhos, ou levar eles na igreja para o pastor pregar o evangelho da maneira correta para eles. Se no seu relacionamento com a sua esposa, você parece mais o diabo do que Jesus. E eu estou usando o marido aqui, mas também a esposa e vice-versa. Por isso que, vou resumir, porque não tem como a gente ir bem detalhado nesse texto, no que eu quero compartilhar. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, Paulo aqui está associando a mensagem do evangelho com a vida em casamento e a vida familiar. Paulo está dizendo que o seu casamento é a principal ilustração, o principal modelo e exemplo do que é o evangelho de Jesus. Tem um pastor que eu gosto de ler, que ele diz assim, que o evangelho explica o que é o casamento e o casamento explica o que é o evangelho. Através do relacionamento do marido com a esposa, eles podem ilustrar, dar um exemplo vivo da mensagem do evangelho. Como? Quando você, marido, ama a sua esposa, quando você ama ela, quando você a perdoa, quando você a ama apesar dos defeitos, quando você a perdoa quando ela te magoa, quando você começa a agir com graça para com a sua esposa, quando você começa a servi-la, quando você se dispõe a dar a sua vida por ela, quando você estiver pregando o evangelho para os seus filhos, dizendo para eles que Cristo amou e se entregou por eles, quando eles olharem para a forma como você ama a sua esposa, eles vão entender a maneira como eles, sendo noiva, Cristo se entregou por eles. Então, a maneira como você se entrega e ama e vive com a sua esposa pode ser uma ilustração, pode ser um exemplo da maneira como Cristo nos amou a igreja, e isso vai ser um impacto muito grande quando você anunciar o evangelho para os seus filhos. Quando o seu filho estiver ouvindo o pastor no altar, e ele falando da maneira como Jesus amou a igreja, como Jesus amou ele, e quando ele estiver pensando, será que eu posso confiar de fato nesse Jesus? Quando os seus filhos vê a maneira como você, marido, trata a sua esposa, e a maneira como você, mãe, trata o seu marido, o seu filho vai orar e vai falar assim, é isso. É assim que Jesus me amou. Ele vai se imaginar no lugar da noiva, no lugar da esposa, e vai olhar para você, pai, e vai enxergar Cristo ali. E isso vai fazer toda aquela mensagem do evangelho que ele ouviu com palavras ganhar vida, ganhar corpo na mente e no coração dele. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Então, para a gente finalizar, eu quero dizer o seguinte, que o evangelho é o poder de Deus para ter um casamento de sucesso, para ter um casamento feliz. O que eu tenho aprendido recentemente o que Paulo diz, é a meditar no evangelho, para que através dessa meditação no evangelho, eu aprenda a me relacionar com a minha esposa e a ser um bom marido para ela. E, da mesma forma, futuramente, quando eu tiver os meus filhos, vai ser meditar no evangelho que vai me ensinar e vai me dar o poder de aprender a cuidar dos meus filhos da maneira correta. Por isso que, quando a minha esposa erra comigo, eu só consigo perdoá-la se eu estiver fresco na minha mente, no meu coração, a maneira como eu já errei tantas vezes e erro com Jesus, e ele ainda assim me perdoa. É isso que Paulo está dizendo. Marido, você só vai conseguir perdoar a sua esposa, você só vai conseguir perdoá-la, agir com graça, amá-la mesmo com os defeitos que você vê nela, quando você olhar para Jesus e lembrar que você é tão defeituoso, você é um pecador miserável, mas ainda assim Cristo te ama. Quando você começar a meditar na profundidade disso, como você é pecador, como eu sou pecador miserável, mas ainda assim Cristo se entregou por mim, Cristo estendeu a graça para ele sobre mim, Cristo me amou a ponto de dar a vida para mim, quando eu meditar nisso, eu vou chegar à conclusão de que, por que eu não posso agir de forma graciosa com a minha esposa, sendo que Cristo agiu e age de forma graciosa comigo. Então, resumindo, porque o assunto é longo, é basicamente isso. O evangelho de Jesus não só
ilustra o que deve ser o verdadeiro casamento, como também o contrário. O que mais, talvez, eu vou te falar, o que eu tenho aprendido o nosso casamento, o casamento de nós pais, talvez aquilo que mais pode gerar um impacto no coração dos nossos filhos quando eles ouvem a mensagem do Evangelho. E você, quando o seu filho perguntar, pai, por que o senhor ama tanto a mamãe? Por que o senhor perdoa ela quando ela faz essas coisas que às vezes eu, como filho, não, se eu fosse no lugar do senhor, eu não perdoava. Você então diz para ela, porque eu amo ela como Cristo me amou. E aí é uma maneira. Então, no seu casamento, você pode, 24 horas, pregar o evangelho para o seu filho através do seu casamento. Claro que isso não anula pregar em palavras. Então, quero deixar essa palavra com os irmãos. Uma outra oportunidade, a gente fala com mais tempo sobre isso. Eu quero dizer para vocês que isso tem mudado a minha vida. Entender como que o evangelho é a fonte de todas as coisas. É do evangelho. É eu meditar no evangelho. É eu me lembrar cada segundo a maneira como Jesus se relaciona comigo, a maneira como Jesus me salvou, mesmo eu sendo pecador, a maneira como ele, mesmo eu sendo pecador, e eu continuo sendo pecador aqui na terra, mas ele vai trabalhando em mim, como Paulo disse, para purificar, tirar toda mancha, toda mácula, até que, como disse Paulo em um outro livro, ele apresente a gente para Deus de forma perfeita. Então, nós pais podemos ilustrar para os nossos filhos o que é o evangelho através da nossa vida. E, Lucas, e se eu não conseguir? Se você meditar, se o evangelho estiver ardendo no seu coração, se você não se esquecer do que é o evangelho, da mensagem do evangelho, você vai conseguir. Por quê? Isso não é você que vai ter que se esforçar. À medida em que você mantém no seu coração o evangelho vivo de Jesus, você e a sua esposa vão conseguir sim, porque o poder para agir assim vai emanar do evangelho. Amém? Então, quero deixar essa palavra com os irmãos. Gostaria, então, de fazer uma oração breve em cima disso, pedindo ao Senhor, então, se esse poder vem dele, se é ele quem opera em nós, vamos pedir ao Espírito Santo que pegue a mensagem do Evangelho de Jesus e leve lá fundo no nosso coração, porque é para isso que o Espírito Santo está aqui. Um dos propósitos do Espírito Santo estar com a gente atualmente é pegar o Evangelho de Jesus e levar cada vez mais fundo no nosso coração para que isso nos transforme. Vamos orar? Senhor Deus, querido Jesus, amado Espírito Santo, diante da tua palavra em Efésios, Senhor, nós vemos que, ao mesmo tempo em que nós vemos quão grande é a responsabilidade do casamento, não só na vida entre do casal, mas no impacto que o casamento tem, positivo ou negativo, na vida dos nossos filhos. Ao mesmo tempo em que nós entendemos quão grande é essa responsabilidade, ao mesmo tempo nós podemos ver que aquilo que no mundo inteiro melhor nos lembra a respeito da mensagem do Evangelho é o casamento. Por isso, Pai, o Senhor ama tanto o casamento. Na verdade, o que Paulo vai dizer no livro de Efésios é que quando o Senhor criou o primeiro casamento, o casamento de Adão e Eva, o Senhor já estava pensando no relacionamento de Cristo e a igreja, de Cristo e nós. Por isso, Paulo lembra do texto de Gênesis. Portanto, Senhor, se é do teu evangelho que emana o poder para ter um casamento de sucesso, e tendo um casamento de sucesso, a gente tenha essa ser como Jó, nos entregar e fazer dar vida pelos nossos filhos. Esse poder, isso a gente não consegue sozinho, por isso nós pedimos a sua ajuda. Espírito Santo, que o Senhor possa a cada dia, a cada segundo, manter aceso a chama do Evangelho no nosso coração. Lembre agora cada um desses pais que estão nos ouvindo, que talvez já esqueceu do que é a mensagem do Evangelho. Lembre no coração deles, Espírito Santo, como Cristo os amou. Lembre essas mães e esposas, a maneira como Cristo as amou e se entregou por elas. Lembre a cada um dos pais e maridos que estão nos ouvindo. Lembre a eles a maneira como Cristo os amou. E que quanto mais eles meditarem nisso, quanto mais eles manterem aceso no coração deles essa poderosa mensagem, essa maravilhosa mensagem, que através disso o teu Espírito possa conceder a ele o poder de agir assim um com o outro. E assim possa ser o casamento aquilo que melhor vai alcançar os filhos com a mensagem do Evangelho. Ensina-os a compartilhar o Evangelho com os filhos e a ilustrar, a ser o exemplo vivo da mensagem do Evangelho no casamento deles. E que nós possamos ver os nossos filhos, Senhor, mais cedo ou mais tarde, se assim for da tua vontade,
entregando seus próprios corações a Ti e andando com o Senhor até que o Senhor volte. Nós te agradecemos por essa oportunidade, para a glória. Amém? Passo a bola para o meu tio de novo agora. Amém.